Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. A Câmara Municipal de Nepomuceno está seguindo o protocolo de saúde conferido pelo programa Minas Consciente, atendendo às determinações e restrições impostas e demais recomendações, garantindo a prevenção, a infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Casa Legislativa. Convido agora o senhor vereador Rafael Oliveira Veiga Santos para que faça a chamada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colegas vereadores, vereadoras, a todos os servidores da casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, meu muito boa noite. Vamos proceder com a chamada. Daniele Cristina de Carvalho. Presente. José Rodrigues Avelino. Presente. Luciane Souza Lima. Presente. Mariana de Simone Dias. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Milta Tereza de Carvalho. Presente. Rafael Oliveira Veiga Santos, presente. Tuller Adriano Spuri. Presente. Túlio Ian Marangoni de Moraes. Presente. Vando Batista. Presente. Vitor César Rodrigues Júnior. Presente. Fim da chamada. Obrigado. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, nesse dia 16 de agosto de 2021. Peço agora para o vereador senhor Rafael Oliveira Veiga Santos para que faça a leitura da mensagem. Obrigado. Hoje, nesse momento de reflexão, em homenagem aos professores, eu gostaria de ler uma das versões do cordel chamado A Força do Professor, de Braulio Bessa. Chama, portanto, A Força do Professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção aos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado, se o nosso país vai mal, você não é culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e por aqui, sem valor, muito triste, muito aflito, tenho fé, ainda assim, e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Braulio Bessa, o autor deste cordel. Pela ordem, presidente. Palavra, vereadora Luciane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Aos pares vereadores, autoridades aqui presentes, a todos que nos acompanham através desse meio de comunicação. Gostaria de pedir ao presidente que me concedesse a licença para que eu pudesse participar neste momento da convocação para a Assembleia da Extraordinária
Santa Casa de Misericórdia. Meu muito obrigada. Com certeza. Representando a Câmara Legislativa, então. Antes das leituras das correspondências, semana passada teve um aniversariante aqui, né, que trabalha na DTTV. Peço para ele que dá uma chegadinha aqui na frente, aqui, nosso grande amigo Rian. Uma lembrancinha para você aqui, Rian. Convido agora a nossa diretora, senhora Liliane Pereira, para que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, os coordenadores do programa Novos Rumos, desembargador Júlio César Gutierrez, desembargadora Márcia Maria Milanês, desembargador Antônio Armando dos Anjos e o juiz de direito Luiz Carlos Rezende Santos, o diretor do Fórum da Comarca de Nepomuceno, juiz de direito Sérgio Luiz Maia, o diretor executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, FBAC, Valdeci Antônio Ferreira, e o presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC de Nepomuceno, Geraldo Rodrigues, convidam para a cerimônia de inauguração das instalações do Centro de Reintegração Social da APAC na comarca. Dia 20 de agosto de 2021, às 15 horas, Rua Paulo Veiga, 570, Jardim Colina, Nepomuceno, Minas Gerais. Então, é o convite, né, da inauguração da APAC, nesse dia 20 de agosto, sexta-feira. Interessados, todos os vereadores estão convidados para a inauguração da APAC. Às 15 horas. Sexta-feira, dia 20 de agosto. Resposta ao ofício 323 de 2021, enviado por e-mail. Cumprindo determinação do promotor de justiça, coordenador desta unidade ministerial, Dr. Rodrigo Caldeira Grava Brasil, sirvo-me do presente para tecer os seguintes esclarecimentos em resposta ao ofício 323 de 2021, da lavra do digníssimo presidente desta Casa Legislativa. Nos termos da resolução PGJ número 35, de 28 de julho de 2021, mais especificamente em seu artigo 2º, é vedado aos coordenadores das coordenadorias regionais a realização autônoma de atividades típicas de órgãos de execução, salvo em auxílio ao promotor de justiça com atribuição natural, mediante solicitação ou anuência expressa deste. 2. A resolução em referência dispõe ainda quanto ao fluxo de representações a fins dirigidas às coordenadorias regionais, porquanto exerce atividade auxiliar de apoio à atividade fim, que as referidas representações devem ser encaminhadas aos respectivos órgãos de execução para providências cabíveis. Redação do artigo 3º. 3. No mais, em contato com a Promotoria de Justiça da Comarca de Nepomuceno, realizado na quarta-feira, esta Coordenadoria Regional constatou que já existe ali procedimentos, notícia de fato, número 0446-21000-829, instaurado recentemente para apurar os fatos narrados na missiva abaixo, de sorte que a correspondência eletrônica e o ofício que a instrui, encaminhados por Vossa Senhoria, devem ser juntados aos citados autos para oportuna análise pelo órgão de execução natural, razão pela qual encaminhamos o expediente, desde já, ao reconhecimento do oficial lotado naquela unidade ministerial, senhor Cláudio Salles.
Outro sim, essa coordenadoria regional salienta-se a qual não responde por uma determinada comarca e sim constitui estrutura de apoio interna aos membros do Ministério Público com atuação na esfera ambiental, se coloca à disposição da Promotoria de Justiça de Nepomuceno para eventual apoio, respeitado o princípio do promotor de justiça natural. Era o que nos cumpria para o momento, cordialmente, Andresa Casagrande, analista em Direito. É referente a um pedido que foi feito... O ofício encaminhado pela Câmara tem os seguintes dizeres. Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste comunicar que a Câmara Municipal de Nepomuceno, por meio de seus representantes, senhores vereadores e senhoras vereadoras, solicita cooperação e orientação desta Coordenadoria do Meio Ambiente quanto a providências investigativas no que se refere aos frequentes casos de envenenamento de animais, cães e gatos, no município de Nepomuceno. E essa foi a resposta enviada por e-mail. Parecer referente à solicitação feita sobre análise técnica para a assessoria governamental Silva e Tedo. Para fazer uma análise completa de legalidade das despesas de combate à pandemia de Covid-19, com base nas 172 páginas de relatórios enviados pelo Poder Executivo, seria preciso obter todos os documentos de despesa, notas fiscais, atestado de liquidação, os processos licitatórios ou por dispensa, comprovante de pagamento e verificar a regularidade de tudo. Se for esse o intuito, não seria matéria de parecer de consultoria, mas sim de auditoria externa, independente ou mesmo uma CPI. Pede-se esclarecimentos sobre o que se pretende na análise. Atenciosamente, Silva e Tedo, Assessoria Governamental. Apresentação de projetos. Projeto de Lei número 885, de 12 de agosto de 2021. Autoriza os chefes dos poderes executivo e legislativo municipal de Nepomuceno a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos na data de seus respectivos aniversários e da outras providências. Autora, vereadora Mariana de Simone Dias. Projeto de Lei número 886, de 12 de agosto de 2021. Dispõe sobre a adoção obrigatória de giz antialérgico no âmbito da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Autora, vereadora Mariana de Simone Dias. Ordem do dia. Leitura de indicações, moções e proposição de requerimentos. A palavra está livre, aberta por 5 minutos para cada vereador. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Túlio Marangoni. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu tenho algumas indicações de requerimento. O primeiro, tem uma foto ali. É lá na rua Bom Jardim, no bairro São Francisco, em frente ao número 11. O local é da prefeitura, eu já olhei, né? A área institucional, é a famosa escadinha. E alguns moradores de lá me procuraram referente ao lixo, né? Já que a limpeza já está sendo intensificada na cidade. Eu gostaria de solicitar a limpeza e a plantação de grama no local, porque naturalmente, se você não cuidar, você faz o convite para as pessoas jogarem lixo, né? Então, se tiver uma graminha, tiver bem cuidado, os próprios vizinhos já se comprometeram a cuidar do local. Essa é a primeira indicação. Acolhida sua indicação, vereador, será encaminhada junto ao Executivo. A segunda é lá na Avenida JK. A gente tem um vídeo em frente ao número 723. Lá o local é uma das ruas mais famosas de Nepomuceno, né? Não tem bueiro praticamente nesse local e, naturalmente, se chove, a água entra dentro da casa, que é na parte de baixo. Essa foi do ano passado, esse vídeo, aliás, começo do ano, que teve uma chuva forte, e olha como ficou a casa da pessoa. Então, eu solicito que seja, eu faço em forma de requerimento, inclusive, que seja feito um estudo para ver se vai precisar pôr bueiro, ou se vai ser outra medida, mas que seja sanado esse problema, porque na Avenida JK. Porque desse jeito aí não dá para ficar, não, né?
Coloco o requerimento do vereador Túlio Marangoni em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao Executivo. Uma indicação também é lá na rua Maurício de Moraes. Eu tenho foto também. Lá no bairro Nova Esperança, a parte da seta azul é onde a estrada termina e da seta para cá já é asfalto. Olha como fica a porta da casa das pessoas que moram lá, porque tem um loteamento ali do lado da Vila Isméria, que não, aliás, não é loteamento, né? Uma área particular que está embargado da Justiça. Foi feita uma estrada no local, clandestinamente, e colocando assim as pessoas que moram no local, causando desgaste, né? Transtornos. Então, eu gostaria que fosse feito pelo Executivo a fiscalização no local. Eles já procuraram os setores responsáveis, mas infelizmente não deu certo ainda. A gente faz a indicação para que sejam tomadas as devidas providências para sanar esse problema de quem mora no local. Acolhida outra indicação do vereador Túlio Marangoni, que também será encaminhada junto ao Executivo. Agora, tem mais um requerimento referente a ônibus escolares. A gente sabe que as aulas estão voltando e os ônibus ficaram parados muito tempo. A gente já teve episódio aqui em Nepomuceno que um ônibus pegou fogo com crianças dentro, né? Teve que sair correndo. Então, eu gostaria que fosse feito uma vistoria, acho que é assim que fala mesmo, uma vistoria e a manutenção corretiva para que assim os ônibus voltem. Porque já foi decretado que as aulas vão voltar e dessas condições os ônibus vão durar apenas 1, 2 dias e depois vão falar que tá estragado. Então, vamos fazer antes para poder evitar o problema. Vereador, se permite uma parte? No mandato passado, a gente tinha um costume de vistoriar os ônibus da frota estadual, da frota de transporte, sempre no começo, no meio e no final do ano, né? Antes das aulas iniciarem, quando as aulas terminavam e logo após, para saber as condições e para olhar os laudos, se eles combatem com o que está a realidade, né, dos ônibus. Então, assim, se pudesse até formar uma comissão, eu me disponho aí para a gente estar olhando de perto como que está essa situação, acompanhado de um mecânico, explicando, né? A gente tem um vereador Manteiguinha que entende muito de mecânica aqui. Então, se a gente pudesse ir lá, e se for o caso, se o Executivo for realizar essa vistoria, que a gente possa acompanhar de perto os profissionais, né, que estão vindo. Eu acredito que é muito importante isso. Com certeza, que seja imparcial, né? Eu acho que é isso. Não, é muito bom a ideia e vamos fazer sim. Esse é o requerimento. Coloco o requerimento do vereador em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Coloco também o pedido da comissão, né? Isso que você solicitou, Mário. Em votação também, os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Presidente, não é mais uma comissão. É a comissão a mesma de obras, comissão. Ela já tem por prerrogativa ter que fazer isso, né? E isso se estende aos demais vereadores que quiserem acompanhar. Então, que seja prorrogada, então, pedir de prorrogação, porque ela era só no período de férias, né? Quando o senhor tinha requisitado naquela vez. O quê? A comissão especial. Não, é a comissão de obras, serviços públicos, comissão de bens, serviços públicos e servidores públicos municipais. Como os ônibus são bens e são administrados por servidores públicos e prestam serviço público, então é função da nossa comissão estar olhando. Ok. Então, requerimento aprovado e também será encaminhado junto ao Executivo, vereador. Eu tenho mais um requerimento. Agora é referente ao pregão 003 de 2021. Eu tenho sido muito cobrado nas ruas do valor exorbitante que está no registro de preço para aquisição de eventual de mudas, né, de árvores, e são 4,7 milhões.
Então, eu gostaria que o Executivo fizesse uma nota explicativa para que, estendendo a todo o povo nepomucenense, para que fique claro esse valor e o motivo, a justificativa para tal. Ô, vereador, eu gostaria de me associar com você, porque eu fui bastante procurado por esse motivo, porque R$4.690.506 é muito dinheiro para ser plantado a árvore Nepomuceno. A Nepomuceno vai ficar na puro verde. Eu sou do Partido Verde, eu fico até contente, mas é muito dinheiro a ser gasto. Apesar que é uma previsão que pode ser gasto durante um ano. Ela tem que explicar. Você entendeu? Quer dizer, a prefeita pode até gastar esse total, mas eu acho que o executivo pode até gastar, mas eu acho que é muito dinheiro a ser gasto com árvores na cidade. Não que Nepomuceno não mereça, mas 4 milhões, né? 4 milhões é muita coisa. Apesar que não está dizendo que está gastando esse dinheiro, é uma previsão que pode ser gasto. Eu não vou falar aqui a analogia que o pessoal está fazendo na rua, mas tem uma nova também, Túlio, se o senhor já quiser adiantar, que é alta também, sobre flor, né? Parece que tem uma licitação de 1 milhão, 2 milhões para adquirir flor também. Ah, essa eu não vi, não. Nova. Vamos Eu não fazer cheguei a ver ela essa não, vereador, mas Flor também. Aí pôr junto. Vamos As adicionar ervas e as ela? flor. Vamos adicionar, porque assim, a gente sabe que é previsão e que é ata de registro de preço, mas eu não sei como a gente coloca uma previsão de 4. Pode que durante o ano não gaste nenhum real. Mas pode gastar gastar, 4,7. pode então, gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Está lá para ela gastar, foi aprovado. O vereador, Tem dotação e orçamento. o vereador A Lineu gente sabe consegue que não tudo vai de graça. gastar, mas se fez uma coisa dessa altura, alguma coisa, estão pensando. Alguma Estão coisa, pensando não. alto. O vereador Lineu consegue muita muda de graça. Ele tem até um É viveiro na verdade. casa dele. Não, mas então vamos fazer da árvore e das flores. Também. Então coloca o requerimento Vamos fazer Da conjunto. flor eu não estou sabendo, Conjunto, mas nós já que três. tem flor no meio, nós queremos saber também. Então coloco o requerimento conjunto dos vereadores em votação. Os que forem a favor que permaneçam sentados e os que forem contra que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e também será encaminhado junto ao Executivo. Agora, eu tenho uma moção de pesar a um grande amigo da família, cresceu com meu pai, tive a oportunidade de estar trabalhando com ele, de servente, de pedreiro, muito tempo, que é o Sebastião Francisco Martins, filho da dona Augusta. Ele veio a falecer de câncer, assim, tudo que a gente podia fazer em referente à saúde lá com ele, a gente tentou, eu acompanhei de perto e, infelizmente, a gente sabe que os planos de Deus são maiores do que a gente, então, vá com Deus e é isso, né? Ô, senhor vereador, se você me permite, eu gostaria de me associar. Uma que é um vizinho muito querido que eu tinha lá na minha rua, uma pessoa muito trabalhadeira, muito honesta. Então, a gente fica muito triste pela perda do meu amigo Sebastião. Não, e eu gostaria de fazer também uma convocação referente aos projetos que estão em trâmites na Casa do Saneamento Básico. Gostaria de convocar o diretor do SAAI e o diretor executivo do CISAB, né, que é o consórcio que rege, para poder estar explicando esses projetos para a gente, porque eu acredito que está muito escuro ainda. Acolhida sua moção, vereador, e será encaminhado aos familiares. A respeito só um minuto, do diretor, eu ia solicitar esse pedido também. Então, é o diretor superintendente do CISAB Sul e equipe técnica, Edson de Oliveira. Mais alguma indicação, algum requerimento, vereador? Não, por hoje é só. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Mariana de Simone Dias. Boa noite a todos, boa noite, Inês. Boa noite. Caros colegas, internautas. Hoje foi apresentado 2 projetos de minha autoria. Um é a respeito de estar utilizando giz antialérgico, que é um motivo de saúde pública. Então, eu peço que vocês dêem uma olhada um olhar bem carinhoso nesse projeto. E mais ainda sobre o projeto que dá ao Poder Executivo e Legislativo um dia de folga para o funcionário público efetivo.
que eu acho que eles valem a pena, que é uma festividade, então é uma coisa cultural, então que vocês puderem me dar uma ajuda nesses projetos, agradeço muito a todos. Com certeza. Em relação a... Eu quero fazer uma indicação, tem umas fotos aí, passa para mim, fazendo um favor. Semana passada, essa semana, eu estou acompanhando o executivo, eles estão fazendo uma limpeza na cidade. Eles começaram lá no poliesportivo, desceram na avenida, foram na Avenida do JK e hoje eles estão no Corre da Lagoinha. Estou achando muito, muito produtivo o trabalho deles, estão fazendo com carinho, todo lugar que passa, ninguém tem reclamar nada. O setor de obras tem ajudado com as máquinas para retirar todos os entulhos, não deixando nada para trás. Em relação a isso, a Prefeitura está de parabéns. E a indicação é em relação a isso também. Quando eu tive frente à vigilância sanitária, a gente fazia mutirões. Devido à pandemia, foi suspensas mutirões. E em conversa com o coordenador de endemias, vão ser feitas mutirões novamente. É divulgado em rádio, TV e carro de som. E eu queria que a minha indicação seria que, na hora que estivesse o cronograma, que eles passassem para a Câmara Municipal para eles saberem aonde que vai ser em cada local da cidade, para que a população ajudasse, tirasse os entulhos de casa. Se Deus quiser, vai ser um ano bem chuvoso, que a gente está precisando, e a gente não pode dar sorte para o azar, né? O Aedes aegypti está aí e propaga muita doença. Então, a minha indicação seria para o Departamento de Vigilância Sanitária, para eles passassem para a gente o cronograma dos mutirões que vão ser realizados na cidade. Acolhida sua indicação, vereadora, e será encaminhado junto ao Executivo. Obrigada. Mariana, geralmente, todo ano, quando existe esse tipo de limpeza na cidade, geralmente eles põem um carro de propaganda na rua de cada bairro que, quando vai fazer essa limpeza, o Executivo já põe um carro de propaganda na rua, às vezes põe anúncio na rádio, que a gente pode observar que todo ano é feito dessa maneira. Esse ano, provavelmente, vai ser feito dessa mesma maneira. Então, rádio, carro de som, tudo é feito. Só que eu estou pedindo para mandar para casa, para a gente estar acompanhando o trabalho que vai ser feito. Legislativo. Correto. Achei que era... Então, não. Mas tá valendo. É isso aí, vereador. Obrigado. Mais alguma indicação, algum requerimento, vereador? Não, só isso mesmo. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Semana passada eu fiz uma indicação aqui, que foi essa limpeza da Avenida Paulo Hipólito, né? Que o mato estava bem grande. E hoje eu queria estar aqui para parabenizar o Executivo, que rapidamente tiveram lá. Se puder passar as fotos aí. Então, hoje pela manhã, uma equipe grande, acho que 9 ou 10 pessoas estavam lá. E pode passar as próximas fotos também. Ó. Isso aí é no Vista Verde. No Vista Verde, aí, ó, tem alguns locais que não tem o meio-fio. E os matos foram crescendo e vocês podem estar vendo aí, estão entrando tudo na rua. A rua está ficando até pequena e o pessoal andando mais no meio da rua ainda. Então... eu queria fazer um requerimento hoje, pedindo ao Executivo que, quando terminasse esse trabalho na avenida, se puder estar indo para o Vista Verde, para que possam dar uma limpada e olhar esses meio-fios. Eu mandei de algumas ruas aí, mas tem muito mais, sabe? O mato tá na rua já, não tem meio-fio, não tem nada. Então, se puder estar olhando isso para a gente, ser minha primeira. Coloco o requerimento em votação do vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Aqueles que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao Executivo, vereador. Pode passar as próximas fotos, por favor? Isso aí é a rua Adriano Rodrigues Lorenzoni. Vocês podem estar vendo aí que é uma rua inteira.
tem uma luz funcionando e já é um problema que todo mundo vem trazendo aqui de algumas ruas que estão aí. Então, pedi um pouco de urgência nessa rua, porque lá está bem escuro e o pessoal tem me pedido muito. E o próximo eu queria fazer uma indicação aqui, mais uma em Santo Antônio do Cruzeiro. Quando chega em Santo Antônio do Cruzeiro, o pessoal vem do asfalto ali, né? E começa a entrar ali. E o pessoal está passando lá muito rápido. Agora, ultimamente, tem um pesqueiro ali, que está dando muito movimento. E o movimento ali está fora do normal. Eu estive lá, estive olhando, fiquei sentado lá vendo os carros passar. Então, se puder estar colocando um quebra-mola na entrada de Santo Antônio do Cruzeiro, uns 50 metros para baixo, lá embaixo tem, perto da praça. Então, se puder estar colocando um quebra-mola lá, fazer esse estudo aí com o Departamento de Trânsito, né? Ver com eles, mas eu creio que se eles puderem estar indo lá olhar, eles vão colocar sim. Colhida sua indicação, vereador, será encaminhada junto ao Executivo. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Mário César Batista. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público que nos acompanha em suas casas. Muito obrigado por estarem acompanhando os trabalhos dessa casa. Primeira indicação, senhor presidente. Na semana passada eu parabenizei aqui a estudante de medicina, a doutora Dayana Godoy, que esteve fazendo estágio aqui nessa casa. E alguns estudantes lá da universidade, da UFLA, me procuraram e manifestaram também o desejo de estarem fazendo estágio aqui em Nepomuceno. Sejam estudantes de Nepomuceno e estudantes de outros municípios também. Então, eu gostaria aqui de sugerir, de fazer um requerimento, na verdade, para que o Poder Executivo faça um convênio com a Universidade Federal de Lavras, especificamente com o curso de medicina, né, com a coordenação da medicina, para que nosso município possa estar recebendo esses estudantes, né? Eles, quando eles estão no final da graduação, ali, faltando poucos meses para se formarem, eles precisam estar indo para os municípios para aprender na prática o que eles estudam lá na teoria, né? Eles passam ali precisam fazer em diversos órgãos, e um deles é num município que seja diverso onde há a sede da universidade. E eu acredito que nós precisamos investir muito nessa questão da saúde, buscar alternativas, tendo em vista que a demanda de saúde ela é muito grande e o número de pessoas que procuram os serviços também. E, infelizmente, a gente sabe que a saúde, todo o dinheiro que você coloca ainda é pouco. Então, nós precisamos, né, o Legislativo e o Executivo, pensar alternativas inteligentes, procurar fazer convênios, e nossa região ela é muito rica em questão de universidades. Nós temos a UFLA, nós temos a Unifenas, nós temos a Unifal, todos que disponibilizam o curso de medicina. Então, fica aqui essa minha sugestão para que, se for primeiro ponto, caso existam profissionais precisando de estágio, que seja feito esse convênio. Ou, se houver também especialidades. Semana passada nós fizemos um levantamento e existe uma demanda reprimida ainda grande com relação a algumas especialidades. Então, se essas universidades puderem dispor também, que seja feito, celebrado esses convênios. Esse é o primeiro requerimento. Coloco o requerimento do vereador Mário César Batista em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo, vereador. Lembrando que esse convênio ele não tem custo para o município, né, da forma como está sendo feito. Eu cheguei a propor aqui várias vezes, nesse mandato, no mandato passado, e o Executivo achou caro você pagar R$ 2.800, que era o valor cobrado na época,
para ter 2 médicos durante 5 dias por semana, 40 horas por semana, atendendo. Então, esse, como é gratuito, eu acredito que não vai ter impedimento nenhum. O segundo na sexta-feira, eu tenho tido ultimamente algumas conversas com o reitor lá do UNES. Não sei se alguns sabem aqui, eu fui aluno do UNES por muito tempo. E o UNES ele disponibiliza o curso também de medicina veterinária. Na semana passada, se eu não me engano, sexta ou sábado, foi a primeira formatura do curso de medicina veterinária do UNES. E nós temos medicina veterinária também aqui na Unilavras, assim como na UFLA. Então, uma segunda possibilidade, um segundo requerimento, já que ainda nós não temos nenhum médico veterinário para a questão animal na prefeitura, e a prefeitura também ainda não fez uma licitação, uma tomada de preços, que se for possível, que se faça também, que se proponha um convênio com essas universidades, seja a UFLA, a Unilavras ou até o próprio UNES, não é, se precisar. Nós temos hoje um acesso muito fácil com o reitor, o Dr. Stefano Gazola, que poderá atender muito a questão do nosso município. Coloco o outro requerimento do vereador Mário César em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade, também será encaminhado ao Executivo, vereador. O terceiro tem algumas fotos, se for possível passar. Essa aí é uma rua lá na comunidade de Santo Antônio do Cruzeiro, ali perto da casa do Douglas. O Douglas ali, todo mundo acha que conhece o Douglas, fica à esquerda aí da rua. Essa rua tem 12 residências e durante o mandato passado, o ex-vereador, né, o vereador Lineu, porque ele não parou de trabalhar, o vereador Francis, nós estivemos aí nessa rua por umas 3 ou 4 vezes fazendo visita da comissão de obras, cobrando, ouvindo moradores, e na época a indicação, o pedido dos moradores era que fossem colocados postes de iluminação. Essa rua aí, apesar de 12 casas, ela não tinha nenhum poste, era extremamente escuro, era impossível você andar aí à noite. Aí o primeiro ponto, agradecer ao Poder Executivo por ter atendido, né, essa solicitação, honrar aqui o trabalho feito pelos ex-colegas Francis e vereador Lineu, que estiveram junto nessa empreitada, e agradecer porque foram instalados ali, se eu não me engano, 5 ou 6 postes recentemente. A rua está clarinha, eu estive lá ontem, os moradores estão extremamente satisfeitos. Foi feito ali também os meios fios, né, do lado direito, por enquanto. Né, a guia ali foi feito. Então, agora, a parte que eu faço é o seguinte, um requerimento, que seja feito, uma indicação, que seja feito meio fio do lado esquerdo, e que, caso haja, né, que a prefeitura faça um esforço, está vindo aí aquele recurso do Zema, né, do acordo com a Vale, para que seja feito o calçamento ou o asfalto dessa rua ali, porque vai ajudar muito. Ontem eu ouvi algumas reclamações de que a poeira lá está muito, muito grande, está incomodando, né, os moradores não vencem limpar. Então, seria um prêmio ali para aqueles moradores, se faz assim, para que a empresa continue não tendo prejuízos, que o SAAI possa ali resolver o problema, porque eles mexeram ali recentemente, começou a minar uma água, e também, né, para estudar o que acontece. Parece que eles querem trazer o esgoto ou a água lá do PROCON, fazer uma ligação ali naquela rede, para que eles possam fazer isso o mais rápido possível, porque a empresa está tendo prejuízos com esse buraco. Parece simples, mas não é. Uma parte... igual o Mário falou, parece simples, mas não é. Eu e o Mário já fizemos várias vezes, fizemos os protocolos de ouvidoria, é apenas um buraco, mas não resolve, né? Tem mais de 2 meses, um buraco só, e não está sendo resolvido. Então é muito importante. Eu gostaria de me associar também para ver se dá mais força, que é um buraco. Sim. Só. Eu sei que o senhor já vem também lutando muito por aquilo ali. E o último, agora de maneira festiva, na última semana comemorou-se o primeiro aniversário
da empresa Y-Shop, em Nepomuceno. Ocorreu o Rian que gosta de lá. Teve uma live lá que foi feita, né, um espetáculo, né, uma coisa muito bem feita, eu assisti. E a gente usa hoje esse parabéns à empresa Y-Shop, que é dos nossos amigos Davi e do Marcelo. Não sei se o Júnior também tem parte lá, mas a empresa, assim, apesar do período da pandemia... Tem? O outro Júnior. Apesar do período da pandemia, apesar das dificuldades que os comércios vêm enfrentando, né, aquele negócio, onda verde, onda roxa, onda vermelha, muitas empresas estão passando dificuldade e eles estão lá firmes e fortes. Então, assim, é motivo de muita alegria, muita satisfação para nós ver que eles estão comemorando esse 1 ano e em pleno sucesso, né? Tem oferecido ali entretenimento, tem geração de emprego, a gente vê ali, a gente percebe por alto ali, tem pelo menos uns 8, 9 a 10 empregos, se não tiver mais, né? E, então, assim, os nossos parabéns, os nossos mais sinceros votos de sucesso, de prosperidade, que a empresa continue crescendo e continue com esse ambiente agradável que é, né? A gente, às vezes, pensa, nós vamos ficar esperando vir uma mega empresa para Nepomuceno. A gente torce, né? Nepomuceno tem potencial. Nepomuceno é terra fértil, Nepomuceno está extremamente bem localizada, tem o Cefet aqui, que é um diamante, mas a gente tem que valorizar os pequenininhos, né? A gente vê empresa que começou com 1 funcionário e hoje está empregando 100 aí. Então, os nossos parabéns ao Y-Shop e votos de sucesso. Acolhida, primeiramente, sua indicação da Joaquim Alves Vilela, que será encaminhada ao Executivo, e também a moção de aplauso, que será encaminhada também aos homenageados. Com a palavra, vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. Muito obrigado, presidente. Reforço aqui meu boa noite inicial a todos que nos acompanham, a todos aqui presentes. Parabenizo a todos os colegas vereadores que me antecederam na fala. Como bem expuseram, nós navegamos aqui pelas áreas do ordenamento urbano, da saúde, de questões relativas às finanças públicas. E agora eu gostaria de fazer um registro, navegando um pouco na seara da educação, tão importante quanto as demais áreas, quanto a duas premiações que muito marcaram a nossa educação municipal, no que diz respeito ao reconhecimento de 2 escolas a nível estadual, né? Recentemente nós tivemos a divulgação do prêmio chamado Prêmio Escola Transformação, na edição de agosto. Então nós tivemos aqui, diga-se de passagem, uma excelente participação dessas 2 escolas que foram contempladas por prêmios, que é a Escola Estadual de Santo Antônio do Cruzeiro e a Escola Estadual da Bela Vista. Então, eu gostaria aqui de fazer, então, uma moção de aplauso. Primeiro, a diretora Karina e a toda a equipe da Escola Estadual da Fazenda Bela Vista, pelo recebimento do Prêmio Escola Transformação para os anos finais do ensino fundamental. E também, igualmente, uma moção de aplauso à diretora Ivete e a toda a equipe da Escola Estadual de Santo Antônio do Cruzeiro, pelo recebimento do mesmo prêmio, só que para os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Então, contemplada, portanto, nos 2 segmentos do ensino fundamental. É importantíssimo esta Câmara fazer esse registro, esse reconhecimento dessa grande conquista da educação no município. Chama a nossa atenção, e aqui eu gostaria de sublinhar bastante, o fato de que, dentre todas as escolas e cidades da Regional de Varginha, e diga-se aqui de passagem que são 28 cidades e mais de 100 escolas, de todo este universo, apenas 4 escolas da Regional de Varginha foram premiadas, e 2 delas estão em Nepomuceno. Chamo aqui a atenção a todos os colegas vereadores. Veja só, no universo de mais de 100 escolas e 28 cidades, apenas 4 foram premiadas, e 2 dessas quatro estão em Nepomuceno.
Então, um registro aqui que nos causa imensa alegria e satisfação poder parabenizar a direção, a equipe pedagógica, a equipe escolar, enfim, todos os servidores da educação, profissionais da educação, toda a equipe, por essa grande conquista nessas duas escolas. Fica aqui um grande abraço e um reconhecimento desta Câmara Municipal a toda a equipe, a toda a comunidade escolar destes dois universos tão importantes. Acolhidas suas moções de aplauso, vereador, e serão encaminhadas aos homenageados. Muito obrigado, presidente. Por hoje é só. Com a palavra, o vereador José Rodrigues Averino. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos membros da mesa, a equipe da TTV, nosso procurador, doutor Orlando, os membros da casa, os funcionários do Legislativo e também os que acompanham nós pelas redes sociais. Quero agradecer, cumprimentar vocês, boa noite. Eu tenho uma indicação, senhor presidente. Indicação número 1, 2021. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação por encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que seja analisada a possibilidade de criação de algum tipo de programa ou bolsa social e educacional, com o objetivo de auxiliar financeiramente os estudantes de nossa cidade vulneráveis economicamente, que cursam e prestam algum curso de nível superior em outros municípios. Justificativa: conforme sábio, há anos que estudantes de nossa cidade têm que procurar outra cidade para buscar formação em nível superior. E muitos, por questão econômicas, por trabalhar durante o dia, procuram um curso noturno nas cidades vizinhas, de Lavras e Varginha. Toda essa dificuldade de ir para outras cidades faz com que o gasto para se conseguir uma formação superior aumente ainda mais, o motivo pelo qual necessária colocação que o Poder Executivo, por meio de um programa ou bolsa social ou educacional, que a hora indica, Nepomuceno, 16 de agosto de 2021. Vereador José Rodrigues Avelino. Há uma cidade que tem, presidente, bolsa de estudo, então há a possibilidade do nosso executivo ver isso. Essa será uma indicação, senhor presidente. Com certeza. Acolhida sua indicação, senhor vereador, e será encaminhada junto ao executivo. Obrigado. Leitura, discussão e votação das demais proposições legislativas. A palavra, né? Com a palavra, a vereadora Daniele Cristina de Carvalho. Desculpa aí. Primeiro eu quero fazer uma indicação, passar as fotos ali. Essa rua é a rua São José, lá no Alto Cruzeiro. É uma rua, né? Não tem poste, não tem asfalto. Essa rua ela está assim uma vida inteira. E o que me chamou a atenção a trazer aqui hoje no plenário é que, em conversa com alguns moradores, claro, tem portão, tem casa, o SAMU vai lá, tem cadeirante que mora nesse fundo aí, é que falou para mim assim, Dani, aqui só vem político na época da eleição. Eu falei, eu estou pela primeira vez, né?
assim, eleita, mas já vim pedir voto para muitas pessoas e me caiu na consciência que eu estava errada mesmo. Ela fica para frente da casa da avó do Marangoni ali. Esse problema é um problema muito antigo. Minha avó morreu. Mas a casa está lá. Vendeu? Mas você deve saber onde que é. Aí, eu queria mandar como requerimento. Coloco o requerimento... A iluminação e o asfalto. E a pavimentação, né? E a pavimentação. Porque se tem casa, se tem morador... É direito, né? É direito, porque eles pagam imposto. Claro. Coloco o requerimento da senhora vereadora Daniele Cristina de Carvalho em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Agora, o meu próximo requerimento é para a mesa diretora. Como nós estamos numa época que todos os lugares têm rampa acessível para cadeirante, né, para deficiente físico, eu queria saber que a mesa diretora estudasse uma hipótese da gente ter um elevador na casa. Porque é uma casa muito bem planejada, né? Em agradecimento aí ao ex-presidente Ricardo Gattini, que fez o planejamento, mas com uma Câmara planejada, com uma equipe preparada que nós estamos, né? Eu acho que é viável a gente ter um elevador aqui. Então, eu peço esse requerimento para a mesa diretora que estude, que muita gente vai ficar grato. Porque hoje são eles cadeirantes, um dia pode ser nós, a gente não sabe o dia da manhã, né? Meu muito obrigado. Coloco outro requerimento da senhora vereadora em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade. Um será encaminhado primeiro ao Executivo e o outro analisaremos aqui na Câmara Municipal. Posso fazer um comentário? Sim. Sobre essa questão? Parabenizar a vereadora Daniela pela indicação. E também, assim, algum tempo atrás, a gente fez aqui a indicação para que a casa, que se desse continuidade ao processo de acessibilidade da Câmara. O prédio ele é novo, né, consideravelmente novo, e algumas partes dele já possuem acessibilidade, as rampas lá fora, né, que falta a sinalização, o plenário, as medidas, mas existem aí diversas questões que precisam ser feitas, né? Aqui, se a gente reparar que no plenário tem 2 rampas novas que foram feitas no ano passado ou retrasado. E aqui agradecer ao senhor presidente por eu ter feito a indicação, o senhor diretora, o João Marcelo, que também a gente se reuniu, que se dispuseram e que na mesma semana já trouxe a engenheira aqui para analisar, para olhar o prédio, para estudar. Por incrível que pareça, o mais caro talvez seja o projeto, né? A elaboração do projeto, porque projeto arquitetônico, essa questão. E o João Marcelo já me fez um levantamento, já me mostrou como que fica, quanto que custa, né? Não é um custo tão alto, mas até para a saúde financeira da casa, ele vai tentar fazer por etapas, né? A primeira parte, a segunda, a terceira. Agora, caso, como eu sei que os senhores têm feito uma economia muito grande aqui, têm feito uma diferença nos trabalhos, né? Eu acredito que, se possível, faça esse ano ainda, mas, né, para as pessoas que estão me perguntando, talvez o projeto de acessibilidade ele vai ser dividido em 2 ou 3 partes, até ser finalizado. Foi então eu gostaria de agradecer aos senhores, que em breve espero que essa casa seja um exemplo a ser seguido pelas câmaras da região, né, seja um marco da gestão de vocês, da mesa diretora, porque o presidente não faz sozinho, tem o vereador Rafael, o vereador Túlio e os demais vereadores, né, a mesa, com a aprovação dos colegas, e eu acredito que em breve nós seremos uma Câmara exemplo para as demais câmaras do Estado e do país. Com certeza, né? Estamos fazendo o estudo, né? Tem essa possibilidade, às vezes, de fazer até total, nem sendo parcelado, de acordo com as economias que vão sendo feitas. E agora também com esse levantamento da senhora vereadora Daniela, a gente colocar em conjunto com esse estudo que já está sendo feito, e se Deus quiser, nós vamos fazer bastante melhorias aí
na Câmara Municipal de Nepomuceno. Projeto de Lei número 883, de 5 de agosto de 2021. Ementa. Altera a Lei Municipal número 595, de 17 de abril de 2017, que dispõe sobre a aplicação do incentivo financeiro PEMAC-AB, concedido pelo Ministério da Saúde. No âmbito do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PEMAC, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Antes de continuar com os pareceres das comissões, os projetos apresentados hoje, inclusive da senhora vereadora, vão às comissões. Viu? Pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentabilidade. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação. Parecer pela aprovação.
Dando sequência, emendas. Emenda modificativa número 007 de 2021. Peço para que faça a leitura. Emenda modificativa número 07 de 2021 ao projeto de lei 883, de 5 de agosto de 2021. Desse a seguinte redação ao caput do artigo 6º do projeto de lei 883 de 2021, que altera a lei municipal número 595 de 17 de abril de 2017, que dispõe sobre a aplicação do incentivo financeiro do PEMAC-AB, concedido pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PEMAC-AB, e da outras providências, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Os servidores e ou profissionais que poderão receber o pagamento do incentivo financeiro, gratificação por desempenho, metas, Programa Previne Brasil, são enfermeiros, odontólogos, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos e auxiliares de saúde bucal, recepcionistas e agentes comunitários de saúde, ligados à ESF, Equipe Multiprofissional de Apoio à Atenção Primária, apoiadores e coordenadores do programa, desde que estejam contribuindo efetivamente para alcançar o cumprimento dos indicadores de desempenho do programa definidos na portaria do Ministério da Saúde. Nepomuceno, 16 de agosto, vereador Mário César Batista Leandro. Justificativa. Os profissionais que atuam na recepção das unidades de ESF são muito importantes no cumprimento de metas do programa, pois são os primeiros contatos dos cidadãos e, para que o serviço seja atrativo, precisam ser bem atendidos. E os profissionais que atuam na recepção precisam estar capacitados para saber lidar com as pessoas, especialmente em uma situação de vulnerabilidade, contornando diversas situações constrangedoras, como, por exemplo, lidar com um paciente mais exaltado que não quer aguardar para ser atendido. Muitos problemas internos ou externos chegam ao balcão da recepção e os recepcionistas precisam saber o que fazer em relação a eles. Para isso, é necessário conhecer um pouco do perfil dos principais pacientes e da equipe, visto que isso ajuda na hora de dar opções ou soluções que sejam mais fáceis de serem aceitas pela maioria. Posso explicar a emenda rapidinho? Por favor. Faltou, no projeto que veio do Poder Executivo, faltou constar que os profissionais que atuam na recepção, no município são 2, em PSF, que eles tenham direito também a receber esse auxílio, esse bônus, porque, como bem disse na justificativa, o primeiro contato que a unidade tem é com o recepcionista. É ele que tem que saber, muitas vezes, resolver os problemas do cidadão. Às vezes o cidadão chega mais nervoso, ele que acalma, ou então muitas vezes não tem a ficha, né? O profissional ele precisa ali tentar, porque o papel do PSF é resolver 95% do que chega, a lei 8080 determina. E assim, eu uso como exemplo a nossa recepcionista, né? Nós temos ali em torno de 10 vezes 150, umas 3.000 famílias cadastradas. Ela sabe o nome de todo mundo, endereço, o número do cartão, tudo de cor, né? Sabe o que a pessoa tem, o que não tem. Então, eu achava injusto que o recepcionista não pudesse receber esse recurso. Então, se os senhores concordarem, incluir também o recepcionista. A segunda, a senhora leu? Discussão, primeiramente, a 007, colocar em votação. Em seguida, ela faz a leitura da outra emenda 008 e a gente também discute e vota. Então, levo a emenda modificativa número 007 em discussão. Levo em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade. Então, peço agora para que faça a leitura da emenda modificativa número 008. Emenda modificativa número 008, 2021. Desse a seguinte redação ao caput do artigo 8º-C,
previsto no artigo 2º do projeto de lei número 883 de 2021, que altera a lei municipal número 595 de 17 de abril de 2017, que dispõe sobre a aplicação do incentivo financeiro do PEMAC-AB, concedido pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e da outras providências, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 8º-C. Aos coordenadores das unidades de estratégia de saúde da família, além do valor do rateio, poderão receber um incentivo financeiro pelo exercício da função de coordenação no valor de até R$ 250 mensais, pagos com recursos reservados à Secretaria Municipal de Saúde. Nepomuceno, 16 de agosto de 2021, vereador Mário César Batista Leandro. O senhor vereador também quer explanar a respeito da emenda 008? Sim, no texto, quando na elaboração do projeto de lei lá atrás, né, o vereador ele não pode de forma alguma legislar sobre o servidor público. Nós não podemos criar leis, né, desse tipo que crie benefício, auxílio, que aumente o salário do servidor público. Isso aí é iniciativa exclusiva do Poder Executivo. No entanto, à época, como a gente fez um grupo de estudo para que a lei fosse bem feita, a gente enviou ali uma sugestão de projeto de lei. E nessa sugestão, nós incluímos que as enfermeiras tenham um bônus, um recurso, né, a mais, que aí, nesse caso é R$ 250. Por que eu entendi que elas deveriam ter? Primeiro ponto, para incentivá-las, para apoiar, porque a gente tem que valorizar sempre o servidor público, né, naquilo que for possível. E eu achei aí uma oportunidade de, pelo menos, valorizar um pouquinho. Segundo ponto, são 21 metas a serem cumpridas. Igual eu falei na reunião passada, saúde da criança, do idoso, são 21 itens que precisam ser. A gestante ela precisa fazer pelo menos 3 ou 4 consultas no PSF nos primeiros 6 meses de gravidez, 4 consultas com dentista, né, saúde do adolescente. Então, assim, é extremamente complexo. Então, eu acredito que vai aumentar muito o trabalho da enfermeira, lógico, né, para acompanhar isso tudo, assim como do resto da equipe, que vai ter que correr atrás da população. E aí dizia que tem que cumprir pelo menos 80% das metas, para que a enfermeira tenha direito a receber esse bônus. Mas, ao meu entender, 80% é muito alto, porque não depende só dela. Se dependesse apenas da enfermeira, da equipe, eu tenho certeza que elas bateriam 100% ou até atingiriam mais do que a meta. Mas aí depende do usuário querer o serviço, a gente não consegue obrigar vamos supor, a gestante, a gente não consegue obrigar a gestante a ir lá passar com o médico clínico geral. A gestante prefere passar com o obstetra e com o ginecologista. Nós não conseguimos fazer com que a gestante, por exemplo, vá passar no dentista nos 6 primeiros meses. Então, precisa-se de todo um trabalho. Então, por isso, eu acredito que reduzindo tirando essa parte de 80%, né, as profissionais de enfermagem não vão deixar de acompanhar, não vão deixar de fazer com que as equipes cumpram as metas e vão estar recebendo uma bonificação por isso, né, e eu acredito, não só eu como todos, que é muito merecido. Leva em discussão a emenda modificativa. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você não quer, então, a porcentagem de 80%? Não seria nenhuma porcentagem? Já daria a gratificação para elas? Na verdade, se as equipes não atingirem 60%, já não recebe. Sim. O dinheiro ele vem proporcional. Se bater 40%, vem 40%, 60% vem 60%, 100% vem 100%. Então, só isso já acho que já serve de parâmetro para calcular o repasse para elas. Porque não é o valor fixo de 250, é até 250. Sim. Se elas atingirem 30, elas vão receber 30. Agora, se você põe como parâmetro 80, se ela atingisse 50%, não recebe nada. Entendi. É igual você está falando assim, é uma gratificação. Então, o melhoramento do trabalho, 80%, ganharia o valor a ser pago pelo executivo. Não sei se pode ter subido ou não. Mas é o seguinte, se você acha que é equipe, mas a equipe são os agentes, são os dentistas, são um todo, não é só ela. É a obrigação dela, é cobrada da equipe. Sim. Então, você acha que é básico 60%? Eu acredito que o 80% é muito,
por conta que você depende de uma série de fatores, estrutura inclusive, talvez a unidade não dispõe de... A gente já perdeu o recurso de PEMAC por conta do PSF não disponibilizar carro o dia todo. Eles exigiam. Outro ponto, questão de exames. A autorização de exame, de consulta, não depende da gente, depende da Secretaria de Saúde. Então, assim, o que a enfermeira pode fazer para mudar isso? Agora, o restante, né, muita coisa que depende delas, o preventivo, por exemplo, elas têm que fazer 29 preventivos por mês. Isso elas conseguem. E muito mais. Só não faz o dobro porque não tem material, que o governo não manda. Sim. Mas muita coisa elas fazem bem mais do que o mínimo. Então, eu acredito que o simples fato de elas estarem acompanhando essas 20 metas, 21, já vai dar um trabalho imenso, né? Então, eu não sei, os senhores é que decidem, mas 80% eu acredito que é um índice muito alto, porque não é um ou outro, tem que atingir em tudo. E vai ter parâmetros que elas não vão conseguir. Então, eu não sei como é que funciona pé por pé, exatamente o que é a função da enfermeira. Mas você não acha que a enfermeira devia ser avaliada separado do que um todo? Não sei se pode, eu não sei como é que funciona a legislação. Não, então, uma coisa, uma ideia, o PEMAC, tanto o Previne Brasil, ele pode ter valor diferenciado. Teve uma discussão lá no começo, eu era do Conselho de Saúde ainda, uns 10 anos atrás, que falava, o médico, por ter curso superior, vai receber mais, a enfermeira mais e o agente menos. Eu acredito que não, que todo mundo, inclusive a recepcionista, auxiliar de limpeza, todos são corresponsáveis pelo bom funcionamento da unidade. Se a unidade for boa, é porque o trabalho da equipe está sendo boa. Se a unidade não é bem, tem algum gargalozinho ali. Então, eu acredito que avaliar, diferenciar médico, enfermeira, vai ficar assim, vai desprivilegiar algum e vai privilegiar outro, né? Assim, não é porque o profissional tem curso superior que ele é melhor do que um ACS que tem ensino médio, por exemplo. Não quero diferenciar serviço e competência por causa de título, não. Eu estou perguntando se você, por mim, dava gratificação para a prefeitura inteira, para órgão público, privado, porque cada um faz seu serviço bem feito. Mas eu estou falando assim, se você diminuir a porcentagem, você não acha que os ACS vai ficar meio... Relaxado? Isso, porque o que acontece? Do pouco que eu entendo, do que eu tive na secretaria, tem PSF que trabalha mais que os outros, segundo eles lá dentro. E a reclamação entre um e outro é que, tipo, o PSF do Alto Cruzeiro, agora não, o PSF da Vila Menezes trabalha mais que o da Vila Isméria. Então, eu nem sei como que se vai ser repartido os 5 agora tem o da Zona Rural, se é igual que vai ser, ou se cada um vai ter uma diferenciação. Não, como que vai ser isso? Atualmente, até hoje, como tem a pandemia, não tem como desenvolver o trabalho certinho, buscar as metas, o valor está vindo cheio. Se você pegar a tabela, você vai ver que veio o mesmo valor desde agosto até hoje. Sim. Mas depois, quando tiver tudo normal, aí não. Aí vai pegar visita domiciliar. Se um ACS deixar de cumprir ali, ele atrapalha todo mundo. Né? Vai ser por parâmetro. Então, vai chegar um ponto em que vai afunilar. E qual que foi o objetivo na época? Assim, vou confessar publicamente. Nós conseguimos, no mandato passado, e nesse, até a gente agradece muito a prefeita Isa Menezes e o governo, que ela foi muito justa quanto a isso, não mediu esforços, o salário dos ACS teve um aumento muito considerável. Né? Se for olhar, desde 2000, a gente ficou 5 anos sem nenhum reajuste, muito defasado. Aí, 2017 para cá, começou um processo de valorização, teve um reajuste de mais ou menos uns 40%. Então, assim, o que podia ser feito, foi feito. Médico. A gente detectou que os médicos de Nepomuceno tinham um valor muito abaixo dos médicos da região. Tem médico de PSF da região que ganha R$18 mil. Tem médico em Nepomuceno que ganhava 7, 8. Então ninguém ficava. O médico ficava 2 meses, Lavras fazia uma proposta e ele ia para lá. Aí eu fiz um levantamento aqui, fiz um comparativo das 25 cidades no nosso raio aqui, uma média, e Nepomuceno ficava lá em último. A gestão foi novamente, fez ali um esforço e deu um up no salário dos médicos, para pelo menos ficar dentro da média. E os enfermeiros, nesse processo, infelizmente, não tiveram, né, assim, uma valorização diferenciada.
Então, eu acredito que eu tentei amenizar. Quando a gente tiver a oportunidade, a casa, eu até já falei isso com vocês algumas vezes, a gente tentar valorizar também a auxiliar de enfermagem, que ela ganha menos que salário mínimo. Sim. Quando a gente tiver uma oportunidade, tentar valorizar auxiliar de dentista. Então, nesse momento, assim, a brecha que a gente conseguiu achar é para valorizar a enfermeira. Nos próximos projetos que vierem, vamos tentar achar uma brechinha para ajudar os técnicos, para ajudar os auxiliares que recebem menos do que o mínimo. Então, assim, para esse momento, o que a gente pode fazer, né, assim, enquanto legislativo, é esse bônusinho para a enfermeira. Não é que a gente está pensando mais na enfermeira. Teve época que eu fui criticado, mas você está preocupando só com o médico. Não, porque a brecha que eu tinha na época era para ajudar o médico. Você está preocupando só com o agente de saúde. A brecha que eu tinha naquela época era para conseguir ajudar o ACS. Eu não, né, porque eu não faço nada sozinho. A Câmara. Então, é assim, o meu pensamento é nesse sentido. Entendi. Vereador Mário, me permite uma parte? Eu sei que o salário está defasado aí, como você falou, que todo mundo vai preferir. Se aqui paga 10 e lá vai pagar 20, eu também vou, né? Mas esses contratos desses médicos é de 8 horas ou de 6 horas? Existe uma brechinha. O médico ele pode cumprir 40 horas, ou ele cumpre 32 e dá plantão no SUS, dentro do município. Então, pelo mesmo preço. Ele tem um day off, né? Então, só que o vereador Túlio Marangoni sempre vai lá, o vereador Júnior de vez em quando vai, a Daniela, acho que todos aqui já foram lá. Às vezes você passa lá, não tem paciente, mas o médico trabalha mais dentro da parte administrativa ali do que, às vezes, atendendo paciente. Uma receita, hoje, por exemplo, a médica nossa fez 20 receitas, entre troca de exame, olhando exame, seriam 20 consultas a mais. Então, talvez, se ele sai ali 3,5, é porque ele tem essa questão de fazer um monte 3,5? Não, 3,5, 4 horas, 15, raramente. O que eu saiba, o médico sai 13 horas. Que hora? 1h da tarde. Do meu PSF nunca saiu antes das 3. Parabéns. Nessa última, com a doutora Amanda, ela nunca sai antes das 3, 3,5. Então do seu sai... Eu não sei dos outros, eu não vou, entendeu? Eu não frequento, eu não ouço falar, mas assim, eu posso falar da realidade onde eu trabalho. Entendi. Entendeu? Eu não sei do Alto do Cruzeiro como que está, eu posso até ir lá fiscalizar se for o caso. Ou da Vila Menezes, Vila Isméria, mas onde eu trabalho, a médica nunca sai antes das 3, 3,5. Nunca. Ótimo, parabéns para ela. Segunda pergunta, Mário. Esse Previne Brasil é um auxílio para vocês, certo? E veio na pandemia. E na pandemia, a gente não estava fazendo visita? Estava fazendo online. Assim, fez grande, só não fez 1 ou 2 ou 3 meses, que aí até para segurança não só dos ACS, mas da população também. Por quê? Oi? Então, o que acontece? Tem muito idoso, tem muita pessoa que tem comorbidade. Talvez, se o ACS fosse lá, ele poderia estar sendo um vetor de transmissão. Então, às vezes, não era nem para a segurança só do ACS, era para a segurança do ACS, do cidadão, né? Então, assim, nunca deixou de ser feita. Se não fizesse por presencial, às vezes fazia por ligação, ou o cidadão também que frequenta muito a unidade. Então, em momento nenhum, eles deixaram de ser assistidos. E deixa eu te falar uma coisa. O Alto Cruzeiro é um PSF novo. Lá a gente só tem 2. Sim. Agentes. Então, quer dizer que elas trabalham por 8. Sim, é uma discussão. Aí o incentivo delas é o mesmo preço? O incentivo depois ele vai ser calculado por unidade. Né? Só que essa discussão que você levantou ela é muito interessante. O último processo seletivo realizado, que é o que eu fui aprovado em 2007, eu tinha 17 anos, fiz e fui nomeado logo depois, quando eu tive a sorte de ser nomeado depois dos 18 anos. O último processo seletivo foi em 2007. O repasse, ele vem, se você tiver, o PSF do Alto Cruzeiro tem 2 ACS.
Se tiver 8 ACS, o dinheiro vem para pagar os 8. Se tiver 10 ACS, o recurso vem para pagar 10. Se vocês olharem a lei, é de acordo com o número de profissionais cadastrados no CNEAS. Então, se lá tem 2, vai vir para 2. Então, eu não consigo, não entra na minha cabeça, eu não sei qual que é a visão, eu tento entender, às vezes eu fico dias e dias pensando o porquê que a administração não faz um processo seletivo para contratar mais ACS. É humanamente impossível, a Luciana e a Fernanda atender sozinha aquele Alto Cruzeiro, que é a região inteirinha. A Vila Marina e tudo. Tudo. Você concorda comigo que vocês fazem 8, elas fazem 2? Fazem. Não faz. Tem que olhar a quantidade, né? Mas é o que o Mário está falando. E a qualidade? A culpa não é da turma deles em T8. Não, eu quero entender culpa a é porque lei. não fez processo seletivo e chamou mais. Porque se o dinheiro vem pela quantidade de gente... O errado é você ter só 2, né? Pelo jeito. O errado é ter só 2. O errado é ter só 2. Quem está errando... Assim, pelo que o Mário explicou, quem está errando é o executivo. Me dá um nó na cabeça isso, eu tento entender, só que às vezes eu não questiono. Eu questiono muito, né? Até parei, porque é uma coisa muito banal. Se o recurso vem para pagar 10, e é só você vai gerar emprego, você vai gerar renda, o município vai dizer, eles falam, o município tem que inteirar o vale alimentação e o negócio de INSS, aquela diferencinha em insalubridade. É muito pequeno, vamos supor que você gasta ali R$500 a mais dos cofres do município por ACS. Cada ACS pode atender até 750 pessoas. Então, assim, é um gasto muito pequeno, próximo ao benefício. Túlio, o senhor já falou, Túlio Marangoni, você já falou várias vezes que o seu sonho é que o bairro Vila Ester, tenha um agente. Você imagina um agente visitando casa a casa lá, só por R$500 a mais para os cofres do município. É um benefício ou não é? Não, com certeza. Lá a gente nem conhece o que é assim, os moradores lá não conhecem, não teve, infelizmente, ainda esse prazer de ter alguém em casa perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma consulta. Então, é um serviço muito importante e, no caso, igual a Daniela comentou, né, as 2 meninas estão trabalhando forçado pelo jeito, porque, aliás, sobrecarregadas, né? Porque naturalmente cai a qualidade, igual a Mariana comentou, assim. Mas não é porque é meu bairro, não. O sonho do Alto Cruzeiro sempre foi ter uma unidade, que no qual a gente nunca teve. O único prefeito que deixou uma unidade no bairro Alto Cruzeiro foi o saudoso Silvio Lucas, que aí veio outro prefeito e tirou. A gente nunca teve. Então, quando a nossa prefeita veio a fazer isso, nós parabenizamos de joelho. Porque o Alto Cruzeiro, os políticos tinham a cara larga de lá pedir voto, porque nós nunca teve nada. Nada. A Isa foi uma guerreira. Só que eu estou vendo que as meninas estão sobrecarregadas. Como diz o Mário, estão sendo heroínas. Porque elas estão fazendo tudo. Presidente, é uma discussão, pode falar tudo, depois eu falo. Não, mas naturalmente é um processo, então já aproveita e já faz o requerimento para que seja estudado o próximo processo seletivo. Assim, são passos, né? Primeiro já deu o primeiro passo de ter o PSF, agora é só contratar mais. Deixa, o Túlio falou sobre o sonho que o bairro dele não sabe o que é ter um ACS. Por quê? Primeiro ponto, o PSF mais próximo da sua casa é o da Vila Esmera, que é aqui no centro de eventos. Olha a distância até de deslocamento do ACS até lá no fundo, né? Sim, do Vila Leolita, Vila Ester. Então, já cabe um PSF lá em cima para atender Vila Ester, aquela região toda, lá em cima, Nova Era, Nova Esperança, está saindo o Eldorado. E eu não sei como que as meninas do Alto Cruzeiro conseguem trabalhar. É humanamente impossível. E estão pensando agora, assim, eu acredito que mudou a gestão, né? Eu acredito que vai ganhar um tempo para discutir, até essa discussão que é importante, porque eles querem dividir. O meu PSF hoje, o que eu trabalho, o que eu trabalho, tem 8 ACS. Querem jogar 4 lá para o Jardim Colina e 4 para deixar na Coab. Sabe o que você vai fazer? Você vai destruir o programa. Você vai acabar com o programa. Por quê? Não vai conseguir continuar com o serviço que é feito, com a visita, com a qualidade que precisa, porque já está em déficit.
e vai fazer nenhum nem outro. Entendeu? Aí você vai atrapalhar o Jardim Colina e vai atrapalhar a Coab. Assim como o Alto do Cruzeiro, eu acredito que as meninas não conseguem fazer visita. Como? De que jeito? Só se as for o Batman. Uma questão muito importante que está sendo trazida aqui em plenário, mas vamos falar sobre a discussão, continuar com a discussão, então, sobre a emenda modificativa 008. Levado, então, em discussão, levo em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Emenda modificativa número 008, aprovada por unanimidade. Quórum, maioria simples, 6 votos, artigo 97 do Regimento Interno. Levo o projeto de lei número 883, de 5 de agosto, em discussão. Presidente, eu gostaria de abster meu voto nesse projeto, porque eu não posso legislar em causa própria. Ok. Levo o projeto, então, em uma única votação. Obrigado, Rafael. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, maioria absoluta, em abstenção do voto do Mário e da não presença da senhora vereadora Luciane. Justificativo de voto, agradecer a todos os colegas pela aprovação, né? Justificar que eu abstive para não votar em causa própria, e agradecer a vereadora Daniela, que teve um trabalho importantíssimo, a vereadora Mariana também contribuiu, né, nessa interlocução com o Executivo, para que se encontrasse um caminho. A nossa ex-coordenadora Pauline, a Pauline, a doutora Ana, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas eles acharam um caminho inteligentíssimo, que nessa época de lei complementar 173, você não pode criar nada próprio. O que eles fizeram? Eles mantiveram uma coisa que já existia, que era o PEMAC, só mudou a forma de custeio. Então, assim, parabenizar, agradecer também ao Executivo, ao prefeito, por ter essa sensibilidade de ter ouvido os servidores que estão precisando muito desse apoio. Muito obrigado. Projeto, então, de lei número 883 vai à sanção. Grande expediente. Uso da palavra pelos vereadores inscritos, conforme a ordem cronológica de inscrição. Artigo 124, caput do Regimento Interno. Então, com a palavra, a vereadora senhora Daniele Cristina de Carvalho. Muito obrigado, presidente. Eu já fiz a indicação. Continuando, então, com a nossa reunião, entraremos nos avisos. Mensagem da deputada Ione Pinheiro. Escola Estadual Santo Antônio do Cruzeiro. Primeira edição do prêmio Escola Transformação. Parabenizo a Escola Estadual de Santo Antônio do Cruzeiro de Nepomuceno por ser premiada na primeira edição do prêmio Escola Transformação da Secretaria de Estado da Educação nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. É um reconhecimento público pela forma de como a escola é conduzida. Parabéns aos profissionais da educação pela dedicação e parabéns a todas as comunidades escolares. Vocês são um exemplo para todo o Estado. Um grande abraço, fiquem com Deus. São os votos da deputada Ione Pinheiro. Sua voz na Assembleia. As cartilhas dos vereadores estão disponíveis na Secretaria da Casa e serão disponibilizadas aos senhores. Quem tiver interesse, favor procurar a Secretaria e Diretoria da Casa. A moção de aplausos aos artistas músicos solicitada pelo vereador Mário César Batista Leandro fica agendada para a próxima reunião, dia 23 de agosto, às 18 horas.
A mesa diretora, juntamente com a diretoria da casa, nós pensamos nessa data porque antecede uma semana do aniversário da cidade e fazendo essa moção de aplauso aos nossos aí artistas, músicos do município de Nepomuceno. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária a realizar-se às 19 horas no dia 23 de agosto de 2021. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.